Olá, meus alunos, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula, mais uma semana de aula juntos, não é? Olha, a partir desta semana nós vamos voltar ao nosso livro, o livro didático que nós usamos na história do 7º ano, tá certo? Veja que você deve lembrar que nas nossas aulas presenciais nós estudamos os povos, né, lá da América, os astecas, os maias, os incas e alguns indígenas da América, certo? Depois estudamos a origem dos povos africanos, os bantus, os iorubais, né? Você deve estar lembrado disso. Agora nós vamos entrar nas mudanças na Europa feudal, ok? Isso aí é muito importante para a gente entender como a Europa se comportou nesse período da Idade Média, certo? E início da Idade Moderna, ok? Então, nós vamos ver o que foi que aconteceu na Europa nesse período, tá bom? Olha só que coisa interessante, vamos agora para o nosso slide aqui. Você já imaginou como seria o mundo sem óculos? Eu mesmo, para mim, seria muito ruim, porque eu dependo do óculos para ler de perto. Agora, de longe, e no slide com essas letras grandes, eu leio sem óculos aqui. Agora, se eu for ler um livro, for ler alguma coisa, aí de mim, né? Imagina um mundo sem óculos para mim e para você que usa óculos. Imagina um mundo sem universidades, certo? Que acumula e produz conhecimento necessário para a gente. Imagina um mundo sem os garfos. Garfo de comer, para você comer. Garfo, colher, faca, os talheres. Todo mundo tem que comer de mão, né? Imagina a importância. Imagina um mundo sem livros. O livro. Sabia que todas essas coisas foram inventadas no período exatamente da Europa feudal, certo? No período ali entre a Idade Média e Idade Moderna. Então veja a importância desse período, né, para a história da humanidade. Por isso que nós estamos estudando, porque essas coisas foram e são úteis para nós hoje. Nesse período, gente, na Europa, o mundo estava sendo descoberto, aconteceram as grandes navegações, né? Foi descoberta a América e outros lugares do mundo que os europeus ainda não conheciam. E esses avanços, né, em descoberta de outros lugares, mudou a história da Europa. Mudou completamente a história da Europa. E é por aí que nós vamos estudar. Isso tudo está no livro, viu? Isso aqui eu tirei do livro. Como o 7º ano ainda não tem o livro em mãos, né? Aí eu coloquei tudo aqui para que vocês possam acompanhar e depois, quando vocês tiverem o livro, vocês possam confirmar nos seus livros, tá certo? Mas isso aqui é a continuidade do livro, ok? Agora, olha, a partir do século XI, certo? A partir do século XI, ou seja, a partir do ano 1001, certo? Do ano 1000 para frente, ok? A Europa feudal passou por mudanças significativas, algumas das quais merecem especial atenção. Então, eu separei algumas coisas que vão confirmar as mudanças que aconteceram na Europa, certo? Para o bem-estar e benefício do povo da época. O primeiro, a expansão das áreas de cultivo devido à derrubada de florestas e à drenagem de pântanos, certo? Foram ampliadas as áreas de cultivos para plantar, para colher, não é? E eles drenaram pântanos. O que é isso? Lugares alagados, eles sugaram, tiraram a água com espécie de bombas e coisas assim, e secaram o local para que servisse de plantio. Foi a drenagem. Ou aberto um canal para outro canto para aquela água escoar e aquele local ficar pronto para o plantio. Isso foi uma das novidades desse período, tá? A outra foi o desenvolvimento importante de inovações técnicas. A primeira delas foi a charrua. Que é isso, professor? Que palavra é essa que eu nunca ouvi? A charrua era um arado com rodas e uma relha de ferro embaixo que permitia revolver a terra mais profundamente. Antes disso, da charrua, os arados eram feitos de madeira.
E ele não conseguia, por ser frágil de madeira, aprofundar na terra, para arar a terra melhor, certo? Esses arados geralmente eram puxados a boi, tá? Então, o que aconteceu? Criaram a charrua, que era de ferro, mais resistente, e o seu arado embaixo, sua ponta abaixo, chamada de relha, ia mais profundo na terra e arava a terra melhor para o plantio. Você sabe que antes de plantar, um terreno tem que ser arado. Tem que ser tirado os tocos, as raízes, as pedras, para que ele possa produzir. E aí o que acontece? Aqui, olha, eu coloquei uma imagem de uma charrua. Olha como ela era feita. Ela era feita em alguns pontos de madeira, mas essas partes aqui eram de ferro, para poderem adentrar mais a areia e poder arar melhor. Isso aí foi uma novidade para a época. Isso aí mudou a questão da produção do plantio, não é? Nesse tempo. Então foi uma das grandes invenções do homem nesse período para poder produzir mais na terra. Foi a charrua, ok? Aí, veja bem, ainda teve mais invenções, né? Eles fizeram o sistema de rotação trienal. O que é isso, a rotação trienal? É a divisão da terra cultivável em 3 campos, deixando um deles de repouso, ok? Então, como era a rotação trienal? A terra, eles entendiam que de tanto plantar, colher, arar, colher e tal, a terra ia perdendo a sua força para produzir. Então eles entendiam que essa terra tem que ficar parada um tempo, aquele ponto, eles iam plantar em outro local, e aquela área ficava esperando um tempo para que a terra pudesse se recompor de novo e viesse a produzir o que eles plantavam. Isso era a rotação trienal, ok? E aí nós vamos ver a figura, tá? Aqui, ó, para você entender bem. A rotação trienal era assim, ó. Nessa primeira figura, eles pegavam uma parte do campo, plantava aveia, outra parte plantava trigo e uma parte ficava em repouso, certo? Uma parte da área ficava em repouso. No segundo ano, a parte de repouso, certo? Era a parte onde estava a aveia, não se planta mais nada lá, e a parte onde tinha trigo, planta aveia, e a parte de repouso, o trigo. Então veja que a área da aveia agora está em repouso, ok? E no terceiro ano, certo? Quem é que vai ficar de repouso? A parte onde estava se plantando trigo. E depois também plantou aveia. Ou seja, nós vamos ver que essa área aqui, em 2 anos, ela num ano foi colocado trigo, no outro aveia, mas no terceiro ano ela repousava. Certo? Já a da aveia, foi plantada a aveia uma vez, ficou de repouso uma vez e plantou-se trigo outra vez. A de repouso ficou de repouso nesse ano, depois plantou-se trigo, depois aveia, e depois voltava para repousar de novo, para que a terra pudesse produzir. Você entendeu o que é a rotação trienal? Isso aí, certo? Isso dava certo, e a terra produzia, e muito, né? E aí, uma outra coisa também que foi uma criação da época foi a forma de colocar aquele arreio, né, no seu cavalo, para ele puxar arado, para ele produzir. Esse arreio, né, era geralmente colocado no pescoço do cavalo. E quando colocava no pescoço do cavalo, quando ele puxava uma carga muito pesada, praticamente sufocava o cavalo. Então, alguém descobriu de que se botasse nos peitos do cavalo, ele podia trabalhar tranquilo, nessa frente aqui do cavalo. E isso foi uma mudança. Você diz assim, mas que coisa tão simples. Isso foi tanta novidade? Foi, porque esses animais eram instrumento de trabalho. Então pronto, então foi melhor ainda, né? E também eles construíram os moinhos de vento, acionados também por água. Esses moinhos, eles pegavam o grão, né, moíam o grão para fazer os diversos alimentos, né?
Antes não tinha esse moinho, certo? Movido à água e movido ao vento. Então foi uma grande invenção. Inclusive eu tenho aqui uma imagem, né, de um moinho, aqui o moinho aqui, ó. O moinho aqui e um cavalo, não está mostrando ele a frente dele, mas esse arreio dele, certo? Está colocado no peito dele, para que ele possa trabalhar melhor. Então essas novidades aconteceram na Europa feudal. O homem começou a mudar as suas práticas e isso aí fez com que realmente as coisas mudassem nesse período, né? A partir do século XI para frente, as mudanças vieram na Europa e foram se espalhando no mundo inteiro, ok? Agora aqui um exercíciozinho de fixação para você fazer no seu caderno. Primeira pergunta: quais invenções da Idade Média que nós usamos hoje? Lá no começo, no primeiro slide, tem, né? Falando algumas coisas que foram feitas na Idade Média que nós usamos hoje, que são indispensáveis para nós. O que era charrua e para que servia a charrua? Muito fácil, né? Tá lá na aula que eu dei. Como funcionava a rotação trienal? Como era? Que eles faziam com as terras. Ok? Para que serviam os moinhos de vento e de água? Serviam para quê? Para que serviu um moinho naquele tempo? Como ficou o novo modo de, certo, colocar o arreio no cavalo? Como foi que ficou? Ok? Então esse é um exercíciozinho simples, fácil de fazer, né? Você faz tranquilamente, não é? E o que eu desejo a vocês é que vocês aprendam muito e continuem lendo, né? E acompanhando no livro. Até a próxima aula. Deus abençoe vocês.